culto. E quero brevemente mesmo, orar pelo pastor. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor encha ainda mais de sabedoria, entendimento e discernimento, pastor Fernando, que o teu Espírito Santo seja grandioso, como sempre é, sempre atuante nele, Pai. Que o Senhor me encoraje a falar da verdade do Evangelho da salvação de Cristo Jesus. Que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações, e também os nossos ouvidos, Pai, para sermos bons ouvintes da Tua palavra, guardá-la no nosso coração e praticá-la durante todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pedro. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Não sei quanto a vocês, mas a palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós estamos neste local onde nos reunimos para juntos adorarmos, exaltarmos o nosso Deus, orarmos, reconhecendo as nossas limitações, as nossas fraquezas e reconhecendo a grandeza dele sobre as nossas vidas, mas principalmente, é claro, ter o nosso coração aberto para poder ouvir aquilo que Deus tem a tratar conosco nessa noite através da sua palavra. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 6, esta série de mensagens que nós estamos tendo aqui neste Evangelho, aprendendo sobre a vida e o ministério de Jesus. Cada vez que nós vamos aprofundando aqui, irmãos, a nossa leitura, nós vamos conhecendo ainda mais quem é o nosso Senhor, o poder, a autoridade que Ele tem sobre as nossas vidas. Marcos capítulo 6, a partir do verso 1 até o versículo 6. Hoje nós vamos falar aqui sobre um profeta sem honra. O texto diz: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilharam, dizendo: de onde vêm estas coisas? E sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Irmãos e irmãs, a Bíblia mostra que a incredulidade, ela é um empecilho para a salvação e também para ver os milagres de Deus em nossa vida. Incredulidade é falta de fé, ou a recusa em crer. E nós sabemos que a fé, ela é essencial para a salvação, porque ela é um meio instrumental usado por Deus para nos levar a crer. A maneira pela qual nós passamos a crer é através da fé que Deus implanta em nós. Quando nós vamos aqui para Romanos, capítulo 1, no verso 16 e 17, a palavra diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé.
E lá no capítulo 5 de Romanos, verso 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E em Romanos, capítulo 10, do verso 17, creio que é o texto que está aparecendo aí no slide, diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E num texto também conhecido, Efésios capítulo 2, verso 8, diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então esses textos nos mostram que a fé é essencial para a nossa salvação, justamente porque ela é um instrumento pelo qual Deus nos leva a crer. E a palavra também nos diz que é preciso ter fé para agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê realmente creia que Deus ele é o galardoador. Então, irmãos e irmãs, a única forma de receber a salvação é pela fé em Jesus. Não existe nenhum outro meio pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser pela fé em Jesus. A pessoa que não crê que Jesus morreu por seus pecados, ela não recebe isso em coração. E por isso, ela não pode ser salva. Uma pessoa que é incrédula e não exerce a sua fé em Jesus, não pode ser salva. A incredulidade em relação a Jesus impede até mesmo de alcançar a bênção e a salvação. O autor aos Hebreus nos traz aqui sérias advertências baseadas ali na história do povo de Israel. Aqui no capítulo 3, verso 19, ele diz assim: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade, porque não creram. Continuando aqui no capítulo 4, versículo 2, ele diz assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O povo de Israel deixou de desfrutar das bênçãos de Deus e muitos da salvação de Deus porque não creram. Foram incrédulos. Irmãos, nós aprendemos na semana passada e também na retrasada, aqui no capítulo 5 de Marcos, ele apresenta o triunfo da fé. E nós vimos ali anteriormente o caso de um endemoniado por uma legião de demônios, que ao ser liberto, passou então a testemunhar da sua fé em Cristo. Nós vimos ali o caso da mulher que tocou as vestes de Cristo e que teve inclusive a sua fé elogiada por Jesus, e ela obteve a cura que ela procurava, que ela precisava. E também no caso ali de Jairo, o líder da sinagoga, ele recebeu de Jesus uma exortação, quando diante de uma palavra vinda ali dos seus servos, dizendo assim: olha, não precisa mais incomodar o mestre, a sua filha já morreu. Jesus diz para ele o seguinte: olha, não temas, creia somente. Não tenha medo, tenha fé. Então nós podemos dizer que se o capítulo 5 pode ser chamado de um capítulo da fé, o capítulo 6, irmãos, merece o título de um capítulo sem fé. Olha o contraste. No capítulo 5 nós vimos histórias que expressam a fé. E aqui no capítulo 6 nós vamos ver histórias de pessoas sem fé.
Nós podemos dividir esse capítulo 6 de Marcos em 3 partes distintas, porém de mesmo objetivo. O capítulo 6 de Marcos aqui destaca exatamente a tragédia da incredulidade dos nazarenos, de Herodes e até dos próprios discípulos de Jesus. O ministério de Jesus, ele inaugurou a chegada do reino de Deus entre os homens. Quando Jesus ele iniciou o seu ministério, nós vimos aqui em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o ministério de Jesus inaugurou a chegada do reino de Deus. As curas, as expulsões de demônios, o acolhimento de pecadores e pessoas que eram ali desprezadas pela sociedade, pelos religiosos, tudo isso são manifestações da chegada deste reino. Cada cura, cada libertação, cada acolhida de Jesus diante daquelas pessoas que eram marginalizadas, tudo isso expressa a chegada desse reino. E Jesus estabeleceu contato com os mais variados grupos de pessoas. Jesus ele não tinha panelinhas formadas, ele não excluía ninguém, ele sempre estava próximo. Ele sempre acolhia as pessoas que vinham até ele, oferecendo a elas perdão, proclamando a palavra de Deus, exercendo ali a sua autoridade e revelando o caminho para a entrada no reino de Deus. Era isso que Jesus estava fazendo. E Jesus então dirige a revelação e a constituição desse reino. Sabe por quê? Porque ele é a pessoa central de toda a história. A pessoa central da própria mensagem que ele trazia era ele mesmo, o próprio Jesus. Marcos ele ancora aqui a sua apresentação de Jesus na realidade dos fatos, irmãos, dos quais nós vemos ali o seu poder, ou seja, o poder de Cristo sobre os demônios, sobre as doenças, sobre a natureza e sobre a morte, evidenciando o caráter de quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Voltando aqui no capítulo 1 novamente, Marcos inicia o seu evangelho dizendo: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E a partir de então ele vai trazendo uma narrativa da vida de Cristo, provando através da cura, libertação, os milagres que ele estava realizando, que ele é o Filho de Deus. Então cada palavra, cada ato de Jesus ultrapassa a realidade desse mundo, ultrapassa a nossa compreensão, e tudo se dirige ali para a vitória sobre o inimigo. E também ali a formação dos que foram chamados para viver a experiência do discipulado, para viver a experiência de andar com Cristo, caminhar com Cristo. Pode-se perceber nos relacionamentos estabelecidos por Jesus ali, no decorrer do seu ministério, o impacto que ele gerou nas pessoas no ambiente onde ele estava. Cada pessoa que se encontrava com Jesus era impactada pela sua presença. O ambiente onde Jesus estava, ele causava um impacto. Ao anunciar ali e contar a história da vida de Jesus, Marcos ele visa produzir naquele que ouve um efeito que leve à mudança. Um efeito que leve ao aprofundamento do seu entendimento e à transformação da sua vida. É isso que Marcos ele está trazendo através do seu evangelho. Ele nos apresenta Jesus que transforma pessoas, que liberta, que cura, que salva. O grande objetivo do evangelho de Marcos é trabalhar na revelação da pessoa de Jesus, apresentando ali a realização dos seus milagres,
confirmando então para aqueles que passavam a professar a fé nele o peso e o significado da sua identidade, ou seja, de quem é Jesus e as consequências dessa crença na vida daquele que crê. Ou seja, Jesus é o Messias e ele realiza obras messiânicas. Foi para isso que ele veio. Quando você vai aqui para Lucas, capítulo 4, Jesus está ali na sinagoga e é dado a ele a palavra. E o texto diz que ele leu ali Isaías. Lucas capítulo 4 diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a Escritura e acabais de ouvir. Jesus, irmãos, é o Messias e ele realiza as obras messiânicas, conforme foi anunciado pelo profeta Isaías. No entanto, o que nós vamos ver aqui hoje é justamente um contraste daqueles que experimentaram alívio, daqueles que experimentaram libertação, cura e salvação por causa da fé no Filho de Deus, e daqueles que pela falta de fé não puderam experimentar e vivenciar o poder de Deus em suas vidas. Nós vamos ver esse contraste nesta noite. Como eu disse, nós vimos anteriormente pessoas que pela sua fé elas foram curadas, elas foram libertas e foram salvas em Cristo Jesus. Mas nós vamos ver aqui esse contraste de pessoas que deixaram de experimentar cura, libertação e salvação, porque não creram, foram incrédulos. O Evangelho de Marcos, ele vem nos mostrando como a autoridade e o poder de Jesus foram questionados por muitos. Nós vimos ali pessoas tentando denegrir a imagem de Cristo, pessoas tentando minar a sua autoridade. E eu posso dizer que ainda hoje, irmãos, há várias pessoas que se referem a Jesus apenas como um profeta. Há várias pessoas que se referem a Jesus como se fosse um homem místico, talvez no máximo um revolucionário. Nós vamos ver depois da sequência desse texto de Marcos que Herodes, por ser soberbo e orgulhoso, ele não reconheceu o ministério de Jesus. Mas um povo literalmente faminto corria para ouvir as palavras deste Nazareno. Enquanto um rei desprezava Cristo, as pessoas comuns estavam ali querendo ouvir. Nós vimos que até os apóstolos, irmãos, eles demoraram para entender o seu poder e o seu propósito. Mesmo aqueles que estavam andando com Jesus, sendo ensinados por Jesus, caminhando com Jesus, ainda estes demoraram para crer. Mas mesmo assim ele cura, mesmo assim ele liberta todos aqueles que o reconhecem e aceitam como seu Senhor e Salvador. Jesus, ele nasceu, ele viveu exatamente nessa cidade. E ele nasceu nessa cidade, Nazaré. Nazaré é a cidade natal de Jesus. E essa
no contexto de Marcos aqui, pode-se dizer que é a segunda visita de Jesus à sua cidade natal desde o início do seu ministério. A sua primeira visita provavelmente ocorreu ali logo depois das suas tentações no deserto. De acordo com o Novo Testamento, Nazaré é a terra natal de José e Maria. E foi ali o local da anunciação, quando Maria foi informada pelo anjo Gabriel que teria Jesus como seu filho. Foi nessa cidade, na cidade de Nazaré, que Maria recebeu a notícia de que ela geraria o Salvador. Nazaré é o local onde Jesus passou parte da sua vida, desde quando ele voltou do Egito. Em algum ponto ali da sua infância, até os seus 30 anos. Boa parte da vida de Jesus ele viveu em Nazaré. Ele cresceu em Nazaré. Eu coloquei aqui apenas algumas fotos da cidade atual ali, vamos dizer assim, de Nazaré, que ficaram ali bem naquela região ali onde a seta está apontando. É a cidade onde Jesus viveu, a cidade onde Jesus cresceu. Então as pessoas conheciam Jesus. As pessoas sabiam quem era Jesus. Nazaré, irmãos, era uma aldeia insignificante nos dias de Jesus. Ela tinha ali, provavelmente, uma população de cerca de 500 habitantes. O que é um local com 500 habitantes? Mas foi exatamente nesse local que foi anunciada a chegada do Salvador. E pastores viram nos campos os anjos entoando a Deus paz na terra aos homens. Mas a resposta dos nazarenos para Jesus vai revelar para nós verdades sobre a natureza perniciosa da incredulidade. Nós vamos aprender aqui hoje, irmãos, algumas verdades sobre a natureza perniciosa da incredulidade. A primeira coisa que nós vemos aqui é que a incredulidade obscurece a fé. Aqui no versículo 1, no versículo 2 diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Irmãos, ao mesmo tempo que essas pessoas estavam ali perplexas diante do ensino de Jesus, elas estavam como se estivessem desdenhando de Jesus. Elas estavam ali como se estivessem zombando de Jesus, dizendo o seguinte: olha, quem é esse? Quem é esse que tem tanta sabedoria assim? Devido à sua popularidade crescente ali por toda a Galileia, sem dúvida as pessoas estavam curiosas para ouvi-lo. E os moradores ali de Nazaré estavam plenamente conscientes de que Jesus deixou Nazaré para começar a pregar e realizar milagres. E Jesus então tem causado admiração e espanto em todo Israel, desde a sua saída ali da cidade de Nazaré. E após ali nós vimos a sua explanação do texto de Isaías, a resposta da congregação ali foi de total espanto. No entanto, irmãos, o espanto da plateia não os levou a colocar sua fé em Jesus como Senhor e Messias. Porque na sequência do texto lá de Lucas, o texto vai dizer claramente que as pessoas o conduziram até um desfiladeiro com o intuito de jogá-lo lá de cima. As pessoas não creram nele. Ao invés disso, elas endureceram o coração. Ao invés de reconhecer o óbvio, os moradores de Nazaré questionaram a fonte da sua sabedoria e poder sobrenatural. As palavras de Jesus, palavras de sabedoria,
As suas obras, os milagres que ele realizava, provavam objetivamente, para além de qualquer dúvida, que ele era o Messias, ele era o próprio Deus. Nicodemos mesmo, quando foi se encontrar com Jesus, ele reconheceu isso. Ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Antigos vizinhos de Jesus tinham, obviamente, ouvido falar dos seus milagres, já que as notícias ali circulavam por toda a Galiléia e as regiões vizinhas. Todo mundo conhecia as histórias sobre os milagres e as curas de Jesus. Mas como um solo compacto ao lado da estrada, lá na parábola dos solos, que nós vimos ali em Marcos 4,15, os seus corações estavam impenetráveis e duros. As pessoas de Nazaré estavam com seus corações endurecidos. Como Jesus falou lá na parábola do solo, e ele diz ali, olha, são estes os à beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Então, embora fossem reconhecidamente surpreendidos pelo seu ensino e ficassem espantados com os relatos dos seus milagres, eles se recusaram a acreditar que Jesus era o Senhor e o Salvador. Eles não reconheceram isso. Ao trazer ali a ocupação de Jesus e a família de Jesus, o povo de Nazaré transformou questões irrelevantes em pedras de tropeço para defender a sua incredulidade. Eles vão dizer, mas esse aí não é o filho de Maria? Os irmãos deles não são Ciclano, Fulano e Beltrano, as irmãs dele não vivem entre nós? Ele não é lá o tal do filho do carpinteiro? Mas eles estavam fazendo isso para defender a incredulidade deles. Como se quisesse dizer assim, o que ele pensa que ele é? Quem ele pensa que ele é? Ele é uma pessoa comum aqui. Nós o vimos crescer no nosso meio. Os irmãos e as irmãs dele vivem aqui entre nós. Então eles desviaram sua atenção para longe da verdade, a fim de justificar a sua rejeição de Jesus. Eles só o haviam conhecido como filho de um carpinteiro local. Não estavam dispostos a abraçar por quem ele realmente era, o Filho de Deus. Eles viram apenas um carpinteiro, uma pessoa comum. Eles não enxergaram era o Filho de Deus. A incredulidade obscureceu-lhes a fé. Não puderam crer. E diante deles estava o Messias, o Salvador, aquele que veio para trazer cura, para trazer libertação e para trazer salvação às suas vidas. E aí nós temos a segunda lição, irmãos, que nós podemos aprender aqui, sobre a incredulidade e os seus efeitos. No versículo 3 e no versículo 4 diz, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vivem aqui entre nós, suas irmãs? E escandalizaram-se dele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então vejam vocês que, devido à familiaridade de Jesus, ele foi desprezado por aqueles que o conheciam. Eles não podiam aceitar o fato de que alguém tão familiar a eles como Jesus se atrevesse a fazer uma reivindicação tão exaltada. E aí ele tira ali severos castigos
para a vida daquelas pessoas. E veja você que mesmo dentro da sua própria família, tanto ali entre os seus parentes, em sua própria casa, muitos não acreditaram nele e até desdenhavam dele. Aqui em Marcos capítulo 3, no verso 31, nós vimos ali: nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Se você está lembrado dessa mensagem, eles não foram ali porque eles estavam reconhecendo a autoridade e o poder de Jesus. Eles foram ali porque eles pensavam assim: ele está louco. Ele está louco, gente. É melhor a gente tirar ele daqui logo, porque senão daqui a pouco alguma coisa vai acontecer com ele. E quando você vai ali para João, Evangelho de João, capítulo 7, a partir do verso 1 diz assim: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele, nem a própria família de Jesus, excetuando Maria, sua mãe, acreditavam em Jesus. Ele diz: você não quer ser conhecido? Então o que você está fazendo aqui? Vai lá para o centro religioso, vai lá para Jerusalém, faz os seus milagres, vai. Você vai ficar famoso. Jesus, mais tarde, irmãos, alertou os seus discípulos que eles iriam enfrentar a mesma perseguição por causa do Evangelho. Jesus também vai dizer para os seus discípulos: olha, as pessoas vão perseguir vocês. Aqui em Mateus, capítulo 10, verso 36, diz assim: assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Jesus já alertou os seus discípulos: olha, até mesmo os seus familiares vão contra vocês. Talvez você tenha enfrentado isso quando se converteu. Eu enfrentei roubarias dentro da minha casa quando eu me converti. Quando eu pegava a minha Bíblia lá aos domingos, ou nos dias que tinham culto, eu ia para a igreja. E aí tinha um irmão dentro de casa que falava assim: ó, lá vai o crentinho para a igreja. Lá vai o crentinho de novo para a igreja. Em muitos casos, irmãos, a hostilidade começa dentro de casa. Quando a gente se converte, os da nossa própria casa, muitas vezes, zombam de nós, tiram o sarro. E quando eles não puderem refutar a mensagem de Cristo, os incrédulos, eles não hesitarão em atacar a Jesus e qualquer um que fala por ele. Então, apesar de eles não conseguirem refutar a verdade, a mensagem que a gente está falando, que estamos proclamando, mas ainda assim, eles irão atacar. Cercados ali pela verdade, eles contra-atacam ridicularizando, tratando com desdém, desprezo, perseguição e muitas vezes sendo até mesmo violentos. Talvez nós não vivenciamos isso de uma forma tão aviltada aqui no nosso país,
Mas se você vai, por exemplo, para os países do Oriente, principalmente países muçulmanos, onde uma pessoa se converte, ela é expulsa de casa. Ela é literalmente expulsa de casa porque ela se converteu. Muitas vezes os próprios familiares entregam ele para a polícia, para que ele seja preso. Esses são os efeitos da incredulidade, irmãos. Um coração duro, orgulhoso, que não reconhece e ainda contra-ataca, tentando justificar o seu pecado. E a última coisa que nós aprendemos aqui é que a incredulidade traz o juízo de Deus. No verso 5 e no verso 6 diz assim: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então vejam vocês que, em resposta à incredulidade do povo, Jesus escolheu não fazer nenhum milagre em Nazaré, exceto algumas curas. E a questão aqui, meu irmão e minha irmã, não é que ele não tinha o poder sobrenatural de realizar milagres. Porque muitas pessoas vão dizer assim: mas ele não realizou milagres porque as pessoas não criam, não tinham fé, então ele não podia fazer. Não era isso. A questão aqui é que não havia nenhuma razão para fazer milagres ali, já que o objetivo dos milagres de Jesus era atestar a verdade e revelá-lo como sendo o Senhor e Messias, e assim então levar a fé salvadora para os pecadores. Mas se aquelas pessoas não queriam reconhecer isso, não queriam reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, então não tinha motivo nenhum para Ele realizar ali os seus milagres. Não porque Ele não tivesse poder para isso, mas é porque realmente as pessoas não iam crer, não iam acreditar, não o reconheciam como Senhor, não o reconheciam como sendo o Messias, porque Ele perderia o seu tempo com pessoas assim. Porque o povo de Nazaré já tinha ali definido a sua rejeição. Então os milagres eram desnecessários. Realizar milagres em Nazaré poderia não ter nenhum valor, porque o povo não aceitou a sua mensagem, nem creu que ele vinha de Deus. Por isso que Jesus seguiu adiante. Ele seguiu adiante ali, procurando aqueles que pudessem responder aos seus milagres e à sua mensagem. Ele não perderia o seu tempo com pessoas que não queriam nada com ele. A incredulidade rouba do povo as maiores bênçãos, irmãos. E Jesus, ele não realizou os milagres porque, devido àquelas circunstâncias de crença e oposição, ele simplesmente não quis fazer. Ele não quis. Ao invés de usar ali a sua autoridade para coibir ali aquela posição de rebelião do povo, ele respeitou a responsabilidade deles pelas suas próprias atitudes e ações. Jesus poderia ali usar o seu poder e a sua autoridade para convencer aquelas pessoas, mas ele não quis fazer isso. Ele preferiu dar a elas a responsabilidade pelas consequências das suas escolhas. Aqui em Romanos, capítulo 2, Romanos capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a
cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Jesus claramente revela a responsabilidade do ser humano por suas atitudes e ações. Uma responsabilidade que é deles, é sua, de acordo com a luz que você recebe. Então, se você está recebendo a verdade, mas você não aceita essa verdade, quando vier o julgamento de Deus sobre a sua vida, você só está recebendo o que você merece. Porque você recusou a verdade. Então você só está recebendo o que você escolheu. Em Lucas, capítulo 10, no versículo 13 em diante, Jesus fala de algumas cidades pelos quais ele esteve. E ele diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Quando você rejeita a palavra de Deus, você está rejeitando o próprio Deus. Essa é a verdade. Quando você rejeita a palavra de Deus, você está rejeitando o próprio Deus. Então, a retenção dos milagres era um sinal de julgamento. Jesus não operou milagres ali, não porque ele não tinha poder, é porque ele já estava exercendo o seu julgamento sobre a vida daquelas pessoas. O propósito dos milagres nunca será para entreter um coração puro, mas sim para mover aqueles que estão abertos para o Evangelho, para a fé salvadora. É para isso que Deus realiza milagre, para levar as pessoas a crerem e a confiarem nele. Quando Jesus foi levado diante de Herodes estava ali numa festa carnal e debochou de Jesus, dizendo assim: olha, faz alguma coisa aí, faz alguns milagres que você andou realizando, eu quero ver. Jesus nada fez, porque não é o propósito dele entreter corações duros. O propósito dele é levar a salvação a corações que sabem reconhecer que ele é o Senhor, que ele é o Salvador. Jesus deixou Nazaré e ele começou uma turnê de ensino em outras cidades mais receptivas na Galileia. E para os habitantes da sua cidade natal, a cidade onde ele cresceu, o resultado foi Icabote. Sabe o que isso significa? Foi Senhor. O povo de Nazaré estava ali recebendo a própria glória de Deus encarnada, mas eles não reconheceram isso. Então, Icabote agora se foi. Ela vai para outros lugares. Meu irmão e minha irmã, a incredulidade é um velho pecado no mundo. Ela começou lá no jardim do Éden, quando Eva creu nas promessas do diabo, ao invés de crer na palavra de Deus.
A incredulidade começou lá no Jardim do Éden, quando Eva deixou de confiar, deixou de acreditar no que Deus havia dito e passou a acreditar nas mentiras que o diabo estava falando. A incredulidade trouxe morte ao mundo. A incredulidade manteve Israel afastado da terra prometida por 40 anos. Eles estavam ali prestes a entrar na terra que Deus já lhes havia dado, segundo a promessa feita a Abraão. Mas eles não creram. E Deus disse: por conta disso, vocês ficarão 40 anos peregrinando pelo deserto. E os seus filhos, que vocês disseram que iriam ser escravos, eles vão herdar essa terra, mas vocês não vão herdar. Eles não herdaram a bênção porque não creram. Muitas pessoas deixam de herdar as bênçãos de Deus porque não creem. Deixam de receber a salvação de Deus porque não creem. A incredulidade, irmãos, é o pecado que enche o inferno. Porque a palavra diz que quem não crê será condenado. Aqui, novamente em João, capítulo 3, versículo 36, diz assim: olha, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Olha que interessante, ele diz assim: olha, quem crê tem, não terá, ele diz que tem. Mas olha só o texto: o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A incredulidade é o maior pecado que tem levado muitos para o inferno. Incredulidade é o mais tolo e inconsequente dos pecados, pois leva as pessoas a recusarem a mais clara evidência, fechar os olhos ao mais limpo testemunho e a crer em enganadoras mentiras. Então, deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Que você exerça uma cuidadosa vigilância sobre o seu próprio coração no que diz respeito à incredulidade. Vigia teu coração, meu irmão. Vigia teu coração, meu irmão. Porque o que torna os homens incrédulos não é nem a ausência de evidência, nem as dificuldades da doutrina cristã, mas é a falta de desejo de crer. Sabe por quê? Porque as pessoas amam o pecado. Elas não querem crer. Elas amam o pecado. Essa é a verdade. Eu estava aconselhando uma pessoa essa semana, e aí eu disse para ela assim: olha, muitos dos nossos erros e pecados é porque nós somos egoístas, somos orgulhosos. E a pessoa diz assim: mas eu não sou egoísta, eu não sou orgulhoso. Sabia no teu coração? Pessoas que amam o pecado estão presas ao mundo. E nesse estado mental, nunca lhes faltam razões plausíveis para confirmar a vontade que tem de não crer. Sempre vai ter uma desculpa, sempre vai ter uma justificativa. Por mais que você fale, por mais que você pregue, eles não vão acreditar, porque eles preferem acreditar nas mentiras que o seu próprio coração lhes diz. A pior coisa que você pode dizer para alguém é: siga o seu coração. Cuidado. A palavra diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Nós não conhecemos nem o nosso coração, irmãos.
Só Deus é que sabe, só Deus é que conhece. Então a gente tem que vigiar todo dia. Porque no momento de deslize, a gente desvia. O coração humilde, que é semelhante ao de uma criança, é aquele que crê. Então continue a vigiar o seu coração, mesmo depois de haver crido no Senhor. Mesmo depois de haver crido no Senhor, continue a guardar o seu coração. A palavra diz: guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. A raiz da incredulidade nunca é totalmente destruída, irmãos. Basta que você deixe de vigiar e orar, e logo você vai colher os frutos da incredulidade. Se você deixar de vigiar um pouquinho, deixa de orar um pouquinho para você ver, logo você começa a colher os frutos da incredulidade. Aos pouquinhos você vai começando a sair da presença de Deus. Aos pouquinhos você vai começando a abandonar os caminhos de Deus. Porque assim que a incredulidade age no coração. A gente vai aceitando algumas coisas, as mentiras que o mundo vai contando para nós. Aí sabe o que acontece? A gente vai abandonando o caminho de Deus, vai se afastando do caminho de Deus e vai tomando o caminho da perdição. O povo de Nazaré, ele teve ali o Senhor da glória no meio deles, mas eles o rejeitaram, e por conta disso não puderam experimentar do poder de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos aprender com o povo de Nazaré. A gente tem uma coisa para aprender com eles. É de não rejeitar as oportunidades que Deus nos dá. Sabe de quê? De termos as nossas vidas transformadas. Se tem uma coisa que a gente pode aprender com o povo de Nazaré, é de não rejeitar as oportunidades de ter uma vida transformada. E Deus nos dá várias oportunidades para isso. Pode ter certeza. Então vigia o teu coração. Não deixa a incredulidade tomar. Entrega o seu coração a Jesus. E reconheça Ele como seu Senhor e como seu Salvador. E continue fazendo isso todos os dias. A gente precisa aprender a ser consistente no que diz respeito à palavra de Deus e à vida com Deus. Uma coisa que eu tenho aprendido em algumas áreas da vida que eu tenho trabalhado é começar, continuar e permanecer. Tem muita gente que começa, não continua, muito menos permanece. Então comece, continue e permaneça. Permaneça em Cristo. Permaneça com a sua fé firme nas promessas que Deus tem para a sua vida. Vamos orar? Pai, eu te louvo, ó Deus, e te agradeço mais uma vez pela tua palavra. A oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos concede a cada domingo de podermos estar aqui reunidos no teu santo nome para ouvirmos aquilo, ó Deus, que o teu Espírito Santo tem a falar ao nosso coração. Muitas vezes, ó Deus, são palavras de consolo, são palavras de conforto, de esperança, palavras de encorajamento. As outras vezes são palavras de advertência, palavras
de exortação, de confrontação. Porque nós precisamos ser advertidos, exortados e confrontados. Porque muitas vezes deixamos ser levados pelos nossos sentimentos, nos deixamos ser levados pelas circunstâncias do momento, e deixamos, ó Pai, de confiar a Deus, de acreditar e de descansar no Senhor. Por isso, Senhor, ó Pai, nos traz essa palavra, para não sermos incrédulos. Ó Pai, a nossa oração a Deus, como a oração, ó Pai, daquele homem, Senhor, nos ajuda na nossa falta de fé. Que possamos ter o nosso coração voltado para Ti, firmados no Senhor, que nos sustenta, que nos guarda, que nos livra, que nos protege. E se existe alguém aqui nesta noite, ó Deus, que ainda não tem essa certeza no seu coração, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja trabalhando nessa vida, confrontando, quebrando, ó Deus, essa dureza, tirando, ó Pai, esse coração de pedra, colocando um coração de carne, um coração que é sensível ao toque e à voz do Teu Espírito Santo, para que possa reconhecer que o Senhor é Salvador. Jesus, nome está acima de todo nome, no qual um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado, Deus, por este culto. O tempo que nós passamos aqui, ó Deus, é para oferecer o nosso louvor e a nossa adoração e poder receber do Senhor, ó Deus, a Tua palavra do nosso coração. Nós oramos assim agradecidos. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Nós já estamos chegando ao final do nosso culto. Quero agradecer a todos aqueles que estão nos visitando aqui nesta noite. São muito bem-vindos aqui em nosso meio. É um prazer realmente poder recebê-los. Vocês possam voltar mais vezes. Aqui é a família de Deus. Sintam-se em casa, sintam-se realmente abraçados por cada um de nós. E realmente possamos estar juntos, crescendo cada dia mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só reforçando o recadinho para os irmãos, semana passada nós falamos que durante o mês de janeiro, tá, irmãos, nós não teremos as classes das crianças. Você deve ter percebido aí, as criançadas correndo ali no meio do tudo, porque crianças às vezes não conseguem ficar muito tempo parado, né? Ter algo ali falando a linguagem delas, para que elas possam entender. Não é fácil ficar aqui ouvindo, às vezes o pastor fica falando não. Mas é um tempo também para elas aprenderem, para elas entenderem a importância do momento do culto, entenderem realmente a importância de estar aqui juntos, participando dessa celebração e dessa comunhão com o Senhor. A gente pede aí um pouquinho de paciência com os pais e com os irmãos com relação às nossas crianças, porque só em fevereiro é que nós vamos retornar com as nossas aulas com as crianças. Então, estamos fazendo ali alguns preparativos e planejamento para este ano que já começou, para que depois a gente possa ter as classes de volta. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus esse tempo que nós passamos aqui pela graça do nosso Deus. Pai, muito obrigado a Deus pelo culto desta noite, obrigado pela manifestação, pela presença do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nossas vidas, atuando em nossos corações. Obrigado pelos louvores, pelas orações e principalmente pela Tua palavra, Deus, que é o nosso alimento, a Tua palavra, Deus, que é o nosso sustento, é a revelação, ó Pai, da Tua vontade para as nossas vidas.
Através delas, ó Pai, através dela nós tomamos conhecimento do que o Senhor, ó Pai, requer de cada um de nós. O Senhor nos ensina, nos orienta, nos dá sabedoria e discernimento para podermos conduzir as nossas vidas, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Abençoa, Deus, a vida de cada um, ó Deus, que está conosco aqui nessa noite, aqueles que estiveram, ó Pai, assistindo online. Que o Senhor, ó Pai, manifesta, Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a vida de cada um. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, o Filho, e as ricas consolações da comunhão do Teu Espírito Santo, seja com o Teu povo que se reúne aqui neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Fiquem em uma semana na presença do Senhor.